Qual é a diferença entre filosofia da religião e ciência da religião? E ainda mais, qual é a diferença entre filosofia da religião, ciência da religião e teologia? O ser humano é por natureza religioso ou é culturalmente religioso? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique aí conosco até o final desse vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. E hoje, para tratar deste assunto, eu convidei o professor Emerson, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele que é antropólogo e cientista da religião. Professor Emerson, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa de trazer a reflexão filosófica para públicos mais amplos, para além das cadeiras da academia, das janelas e cadeiras da academia. Certo, professor, obrigado mais uma vez. E para você que se clicou nesse vídeo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, pois dessa forma você está dizendo para o YouTube que esse vídeo tem importância e merece ser compartilhado por muito mais pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui neste canal, ative o sininho para receber todas as notificações das novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Então, vamos lá para a nossa conversa. Professor, como eu falei logo no início, o senhor poderia precisar para a gente aí a diferença que existe entre filosofia da religião e ciência da religião e filosofia da religião e teologia, ciência da religião e teologia, como diferenciar essas três áreas aí que abrange a religião? Antes de mais nada, antes de começar a adentrar essa questão, você usou o nominativo de cientista da religião, que é uma coisa interessante, que é uma coisa que a muitos provoca um certo estranhamento, né? O que é um cientista da religião? Se é a ciência da religião, o que é um cientista da religião? E daí eu vou indiretamente, porque eu vou falar um pouco da minha formação, né? Sou formado em Ciências Sociais, graduado, com ênfase em antropologia, então antropólogo, fiz mestrado e doutorado em ciência da religião no singular, na Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz 2 estágios pós-doutorais, um em antropologia e outro em ciências da religião na UEPA, no Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, em 2016. Bem, a pergunta é uma pergunta que suscita muitos debates e questionamentos, na verdade, muitas discussões, porque são 3 grandes áreas ou disciplinas, como queira, que se interseccionam, mas que possuem singularidades específicas e conflitos de orientação e perspectiva. Vamos tentar resumir isso em, basicamente, algumas diferenças e aproximações que podemos dizer nesta live, neste vídeo. Bem, a filosofia da religião pode ser entendida como uma área da filosofia que se dedica a pensar sobre os fenômenos religiosos. Ela é uma área que surgiu mais ou menos basicamente no século XVIII, 1700, efetivamente, como proposta acabada com David Hume, a sua reflexão sobre a religião natural. O que seria uma religião natural? O deísmo, o teísmo, todo esse debate. Depois ela segue adiante com Kant, Nietzsche, Feuerbach e outros mais, os grandes filósofos que pensaram também a partir da crítica da religião. A teologia ela tem um discurso e um objeto que nasce do interior da cultura judaico-cristã, especificamente do cristianismo, especialmente quando o cristianismo se torna hegemônico, cultural, social, politicamente na Europa como um todo. E a ciência da religião ela surge no século XIX com uma perspectiva mais empírica, cultural, concreta, histórica sobre o fenômeno religioso. Ambas refletem sobre a religião. O que é esse
esse fenômeno, né? A ciência da religião, então, tem uma perspectiva mais empírica, histórica, cultural. Ela nasceu a partir daí no século XIX. Naquele grande movimento de nascimento das ciências humanas e sociais no século XIX, quando a religião instituída, o catolicismo, o cristianismo institucional, tanto a vertente católica quanto a vertente protestante reformada, passa a ser desconstruído, desnaturalizado. Quando as próprias escrituras sagradas passam a ser questionadas pelas ciências humanas, pela linguística, pela arqueologia, pela economia, enfim, esse grande conjunto de reflexões. Então, basicamente, filosofia da religião é uma reflexão meta-empírica, meta-linguística sobre a religião. Teologia, o discurso racional sobre o sagrado, o divino, a revelação, no caso da teologia tradicional, ou sobre outras formas do sagrado e das revelações, uma forma mais heterodoxa. E aí já temos uma briga muito boa, né? Porque na vertente tradicional clássica só há uma revelação, ponto, né? Nas outras vertentes temos outras possibilidades aí. E ciência da religião é um estudo mais empírico-cultural, histórico sobre a religião. Mesmo na ciência da religião, é bom entender, há duas grandes linhas correntes. Nós chamamos a linha chamada fenomenológica comparativa religiosa, a fenomenologia comparativa da religião, que nasce com Rudolf Otto, né, e todos os fenomenólogos que vão se dedicar ao estudo da religião, e uma segunda linha mais cultural, empírica, histórica, que vai trabalhar a história das religiões, a psicologia da religião, a antropologia da religião, a sociologia da religião, a geografia da religião. Então, basicamente, seria, em grandes linhas, essas diferenças e essas vocações históricas nascidas no interior dessas três grandes áreas ou três grandes disciplinas, como queira. Professor, com base no que o senhor falou, duas questões. Existe teologia, podemos falar de teologia fora desse marco judaico-cristão? Podemos falar de teologia na religião islâmica? Eles fazem teologia? Outras religiões afros, orientais, eles fazem teologia? Tem um estudo de teologia ali? E uma outra, se eu puder diferenciar também, pegando já o gancho, religião e religiosidade. O que é religião de religiosidade, se é a mesma coisa, né? E a questão da fé, se a fé é igual em todas as religiões. Essa é uma matéria muito interessante para responder. Bem, algumas correntes teológicas, as mais clássicas e ortodoxas, as mais dogmáticas, vão dizer que teologia é só possível dentro do âmbito cristão, que trabalha com a ideia de revelação, né? O Filho, Jesus, a revelação do Pai, os dogmas da Santíssima Trindade, tudo isso é bastante conhecido de quem nos assiste e ouve. Mas há também uma possibilidade em lato sensu. Teologia, em lato sensu, termo, se o entendemos como um discurso sobre o divino, o sagrado ou os sagrados, um discurso racional que fala sobre as validades do sagrado, a normatividade desse sagrado, que se debruça sobre aspectos valorativos do sagrado, nós podemos dizer que sim, há uma possibilidade de falar teologia islâmica, teologia budista, teologia umbandista. Embora haja, por exemplo, no caso do budismo, uma certa dificuldade, porque há correntes budistas que não trabalham com o conceito de divindade. Então, como nós o conhecemos no Ocidente, que foi formado no Ocidente, a ideia de transcendência, né, absoluta e não de imanência. E aí vamos para a questão da fé e religião e religiosidade, que são perguntas interessantes. A própria ideia, a categoria de religião, ela é uma construção desde o ponto de vista de ciência da religião. Quem trabalha muito essa discussão é um antropólogo chamado Talal Assad. Ele é saudita, nasce na Arábia Saudita, depois faz os seus estudos na Inglaterra e nos dá a ideia de que religião, a forma como a entendemos hoje, uma dimensão separada da vida social, específica
da vida social, ela é uma construção do mundo ocidental. E aí há em jogo os significados que ao longo dos séculos foram sedimentando-se nesse termo, né? Em geral, apelamos para a ideia de religar uma ordem com a outra. Mas isso é um significado já cristão, né? É Agostinho e Lactâncio que tomam a herança greco-romana, reformulam à luz das tradições patrísticas, das correntes filosóficas gregas e da ideia de revelação, né, da ideia de teologia cristã, e dá à luz essa concepção de religião. Mas, em geral, hoje, entendemos, dentro da ciência da religião, que é o lugar de onde eu posso falar com mais propriedade, religião pode ser entendida como a estrutura, a legalidade, a norma, o aparato, o arcabouço institucional, legal, normativo que estrutura uma fé, por exemplo. E religiosidade seria, podemos dizer, as vivências subjetivadas e subjetivas de cada sujeito dentro dessa religião, dessa estrutura. Óbvio que as duas coisas vão dialogar, vão falar uma para a outra. E a fé é uma dimensão mais, um termo mais teológico, mas as pessoas acham que ela tem a ver com crença, mas a fé não é propriamente crença no sentido tradicional. Alguns teólogos e cientistas da religião vão criticar o uso da palavra fé como sinônimo de crença. Eu acredito, eu não acredito. A fé, ela tem uma dimensão de mistério própria da religião, da expressão, da vivência do religioso, né? A ideia de uma aposta, de um lançar-se sobre a divindade. Então, sob a luz da razão, né? É uma definição teológica. Eu me lanço para a divindade sob a luz da razão. Então, mas também podemos interpretar a fé como uma categoria que também está mediada pela história, mediada pela razão, mediada pelas estruturas políticas, sociais, econômicas, sexuais, de gênero. Traduzindo em outras palavras, a fé de um homem medieval não é a mesma fé de um homem moderno. São fés profundamente diferentes, porque os mundos eram totalmente outros e diferentes. Então, a ciência da religião vai entrar sempre com essa perspectiva, pelo menos a linha histórico-cultural empírica entra com essa perspectiva. A linha da ciência da religião, que é mais ligada à fenomenologia, já vai pensar a ideia da essência, né? A essência manifesta. O que é uma essência também? A fé tem uma essência? É uma outra pergunta também muito complexa que dá origem a intermináveis discussões nesse aspecto. Então, basicamente seria religião. Grande estruturas, religiosidade e fé, níveis que podem ser das experiências ou das vivências, né? Religiosidade mais ligada à cultura, a fé mais ligada a essa dimensão místico, mas no sentido amplo, tá? Não mística, a mística católica de Santa Teresa de Ávila, ou de São João, ou de Jacob Boehme, outros dos grandes místicos, né? Sim, sim. Eu posso dizer que a religiosidade é uma expressão, uma forma de exercer a espiritualidade, ou são sinônimos? Religiosidade e espiritualidade são sinônimos? Ou a espiritualidade é uma característica, um atributo do ser humano ligado à sua dimensão imaterial? De modo que não é o mesmo que religiosidade. Tem gente que vai fazer essa diferenciação. Religiosidade está ligado a expressões culturais, dadas historicamente, e espiritualidade está ligado a questões transhistóricas, transindividuais, transculturais, né? Ou seja, atravessa a cultura, atravessa a individualidade. E nesse sentido, alguns vão dizer que a espiritualidade é uma expressão, né, maior do que a religiosidade. A religiosidade seria expressão, no fundo, de uma espiritualidade. Mas aí a gente cai no debate que é muito complexo, que é a ideia, o homem por natureza religioso? Essa é a pergunta que eu ia te fazer na sequência. Já aproveito e já te faço. É por natureza religioso ou é culturalmente religioso? Essa é uma pergunta que já deu muito conflito. Feuerbach, Marx
Nietzsche, Freud, Hume, Kant tentaram responder de alguma forma essas religiões, essas perguntas, né? Religião é essência, tem alguma essência, ou ela é aparência de alguma outra ordem, né? E o homem é religioso ou não? Olha, eu acho que eu parto um pouco de um princípio kantiano. Discutir a coisa em si é muito complexo. O número não é dado de uma forma acessível. Então, o número está, de certa forma, interditado ao conhecimento total e completo. Então, o em si das coisas não nos é dado a conhecer. Podemos trabalhar sobre as manifestações desse tipo de coisa. Então, a resposta kantiana me parece ter um pouco ainda de coerência, mas ela é insuficiente. Então, o que é, então, o homem? É religioso ou não é? Eu diria, naturalmente religioso ou não. É cultura ou natureza? Primeiro, o debate cultura e natureza está superado. Saberes antropológicos hoje, saberes sociológicos, vão perceber que essa contraposição natureza e cultura é do século XIX. É o positivismo que construiu essa oposição. E alguns tomarão partidos a favor da natureza. Então, o homem é naturalmente isto. Aí cria o homo religiosos, o homo econômicos, o homo sociológicos, o homo simbólicos, o homo ludens. E uma outra corrente, outras correntes vão tomar o lado da cultura. Eu prefiro contornar esse debate de essência ou de existência ou não de uma natureza pela ideia, tomando emprestado do pragmatismo norte-americano, da filosofia pragmática norte-americana, especialmente do Richard Hort, a ideia de narrativas. Você pode tecer duas narrativas, duas formas de descrever as realidades. A primeira dizendo que o homem é religioso por natureza, e a segunda dizendo que o homem não é religioso por natureza. As duas são formas narrativas, são formas de apresentar as condições de existência de crenças, de valores religiosos, de símbolos religiosos. Porque eu acho mais produtivo do que dizer, não, o homem é religioso por natureza, ou não, o homem não é religioso por natureza. Esse debate não vai ter fim. Esse debate não tem fim se formos tentar fazer arqueologia das origens, né? Que, por exemplo, aí eu trago a crítica do Nietzsche no Genealogia da Moral. Não existe origem. Ou melhor, a ideia de origem é uma ideia de que oculta valores, né? É uma ideia que, de fato, não tem rendimento nesse sentido, ficar a discutir na origem se é ou não é. Eu posso pensar o homem como tendo uma natureza religiosa ou não. Mas o que seria a natureza religiosa do homem, né? Seria a sua propensão para adorar, para ter fé, para viver a multiplicidade dos símbolos religiosos? Pode ser, desde que você também leve em consideração que isso é uma forma de narrar a fé que tem tanta validade no sentido epistemológico quanto a ideia contrária, a narrativa contrária, dizendo que a fé também é um produto cultural, que a religião ou a natureza religiosa do homem também é gestada dentro de uma estrutura social, política, econômica, cultural, digamos assim. Então, a gente colocaria então, natureza e cultura entre aspas. Na verdade, os dois termos eles não são essências estanques, mas são, na verdade, formas de narrar. Hoje em dia, por exemplo, a gente pode pensar nessa ideia de superação da natureza e da cultura. Vou pegar um exemplo concreto e tentar aplicar a estrutura religiosa, a forma como a religião se vê hoje em dia. A ideia, por exemplo, de que existe dentro da religião uma certa condição que a torna propensa traz certas disposições. Ela vai ser, por exemplo, ser esposada por uma extrema-direita, né? Ou por um reacionarismo religioso, como dizer assim, o cristão ou outro tipo. Só que, ao afirmar esse tipo de coisa, de que o homem tem certas propensões, certos valores, o tempo todo, o que eu estou dizendo? É que esses valores são historicamente construídos.
Esses valores não são dados, não são imediatos, não são naturais, não transparecem. Então, todo movimento, por exemplo, de afirmação de um dogma religioso, de afirmar-se o tempo todo, usando às vezes até estruturas políticas para isso, né? É na verdade a confissão de que esse dogma religioso não existe como natural, como dado, como autoevidente. Tanto é que parece que há uma preocupação de que ele foi construído e precisa ser preservado. Exato. Senão ele vai ser destruído. Mas esse movimento revela a historicidade do fenômeno. Exato. Sim, sim. Revela que esse valor foi construído e se não, vai ser destruído. E se destruir, o que vai acontecer? O que vem depois? Né? Exato. Aí, já para finalizar, essa questão me surge agora, sobre o que vem depois. Seria possível pensar o mundo sem religião? E como seria isso, hein, se pudéssemos imaginar? Seria pior ou melhor do ponto de vista ético, moral e político? Olha, aquela velha questão, né? Se Deus não existisse, tudo seria permitido? Ou se Deus não existe, tudo é permitido? Sim, que as pessoas traem dos romances de Dostoiévski, mais especificamente, salvo engano, dos irmãos Karamazov, que é uma grande pergunta. Aí eu vou para a crítica de Nietzsche, tá? A morte de Deus, né? Porque a gente pode interpretar esse Deus, né, essa morte de Deus, que é a interpretação mais adequada, alguns dizem, né, com a morte de qualquer tipo de absoluto que fundamente o real. Tanto a ideia de sagrado, né, quanto a ideia de ciência, de positivismo. As pessoas fazem uma falsa associação dizendo que Nietzsche, tentando contradizer Nietzsche, dizendo, olha a quantidade de igrejas que estão por aí. Isso não significa nada. O crescimento empírico de uma expressão religiosa não invalida a formulação filosófica. Daí a diferença entre filosofia da religião e ciência da religião. Tem essa questão também, né? Não, isso é muito importante. Dá para pensar, sim, um mundo sem religião. Sim, como exercício de pensamento filosófico, perfeitamente. Há pensadores que trabalham disso. Estou me lembrando agora de um texto eu acho que é do Richard Hort, Ética Laica, por uma ética laica. Ou seja, é possível a ética sair do âmbito do religioso, né, para o âmbito da laicidade, do laico, de algo que não seja? Eu creio que sim. E o próprio fenômeno do ateu, né, no mundo odierno, no mundo moderno, é a tentativa de pensar o mundo sem um absoluto. Mas o mundo sem um absoluto não vira tudo relativo? Não vira tudo relativo, porque nem todo relativo, nem todo relativismo, nem todos os pontos de vista são iguais. As pessoas confundem muito a ideia de relativismo, pós-modernidade, e colocam tudo como se fosse uma mera equivalência, uma sopa onde está boiando muitas coisas. Não. É possível pensar um mundo com verdades provisórias, com verdades incertas, com verdades duvidosas, e um mundo sem verdades absolutas ou verdades verdadeiras. Quem faz essa distinção é um filósofo que eu estou lendo, relendo, tentando até trazer para a religião, mas ele é muito, muito complicado. É o Clément Rosset. É um filósofo chamado... Né, Clément Rosset é chamado... Ele escreveu um livrinho, eu gosto muito dele, O Princípio da Crueldade. Né? Ele fala da verdade filosófica como uma verdade incerta, uma verdade provisória. E eu vou ler um trecho dele que eu acho interessante para terminar, até para dizer se é possível ou não um mundo sem Deus nesse sentido mais filosófico, né? Não tanto teológico. Né? Pode-se, naturalmente, perguntar em que consiste o interesse de uma verdade filosófica destinada necessariamente à incerteza e à dúvida e, consequentemente, privada de todos os atributos tradicionais da verdade. Deve-se observar aqui, antes de tudo, que o interesse de uma ideia jamais se confundiu com o conhecimento seguro de sua verdade, do mesmo modo que o interesse de um fato não se confunde com o conhecimento de sua natureza. Assim, ele vai falar sobre sexualidade, mas a gente poderia substituir a palavra sexualidade pela palavra religião. Assim, o fato da sexualidade, e eu colocaria o fato da religião,
e o conhecimento universal de seu interesse sempre se acomodou sem problemas com seu caráter altamente obscuro e incompreensível, sexualidade e religião, de que testemunham com toda sinceridade os que mais tentaram penetrar em seus mistérios, como Freud, Georges Bataille, Lacan e, antes deles, Schopenhauer. É só mudar alguns nomes aqui que temos uma reflexão muito próxima nesse sentido, ou seja, a religião que nos parece tão evidente, na verdade, ela é um labirinto de várias possibilidades. O problema é ter uma Ariadne que nos lance o fio de ouro para sairmos desse labirinto de um minotauro. O minotauro está atrás, né? E a gente pode colocar o minotauro como o fundamentalismo religioso, o fanatismo religioso, o que nós chamamos de interpretações estreitíssimas da verdade religiosa, que produzem esses fenômenos de distorção do real, de fake news, de pós-verdade e de tentativas de impor uma concepção de valor religioso como absoluto, como se o particular daquele grupo religioso fosse, na verdade, o universal, válido para todos. Sim, sim. Professor, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu creio que o senhor trouxe aqui elucidações muito pertinentes, né, sobre esse assunto que é atual, sempre é atual, né? E importante, né? Já poderia só fazer uma perguntinha simples, ou seja, eu perguntei se é possível imaginar um mundo sem religião, mas nós vivemos num mundo que é religioso e sempre foi religioso, né? O Ocidente. Exato. E a religião ela sempre tem uma importância na vida moral, né, das pessoas. Sim. Mas o importante é não entender esses temas, assuntos complexos, como verdades dadas prontas, mas como algo que podemos investigar juntos com esses autores, com os clássicos. É sempre importante ir aos clássicos em primeiro lugar, ou seja, as fontes primárias, originais, Marx, Freud e Nietzsche, para a crítica da religião, são os grandes mestres da suspeita, no dizer de Paul Ricoeur, ou a Immanuel Kant, A Religião nos Limites da Simples Razão, que foi o livro que ele escreveu, ou a Nietzsche, Genealogia da Moral, ou a Freud, Totem e Tabu. Enfim, esses são, na verdade, o nosso alimento para debatermos, ou melhor, debatermos não, investigarmos conjuntamente, porque o debate tem uma certa tom pejorativo, que eu queria até explicar para os nossos ouvintes e assistentes. Debate está ligado à sofística, à heurística. Debate é quem vence a retórica. E isso foi negado pelos filósofos. Platão, Sócrates e a filosofia posterior nasceram negando esse tipo de investigação. Não é investigação, mas esse tipo de pensamento que, na verdade, não nos dá condições de avançarmos no conhecimento. Mas a investigação conjunta é aquilo ao qual o professor João Aparecido e eu, Emerson Silveira, convidamos vocês a esta grande aventura de descobrir a religião, o religioso, os fenômenos, as suas possibilidades, as suas reentrâncias, as suas negatividades, o seu envolvimento com dimensões como crime, como sexualidade, como arte, como política, como ideologia. A religião também é ideológica, a religião também serve como justificativa ideológica. Enfim, convidamos vocês para mergulhar um pouco nesse fascinante mundo que os clássicos já nos abriram uma senda, uma trilha. Vamos lá percorrê-la juntos, com discussões e reflexões. Certo, professor. Obrigado, professor, mais uma vez, então, pela sua participação aqui no meu canal. Espero contar contigo aqui outras vezes, tá? Além da live, como eu já disse, né? Dependendo da data que você está assistindo, essa live já ocorreu. Né? Se você está assistindo antes do dia 22, essa live ainda vai ocorrer. Né? E espero contar com o professor aqui para outras discussões, né? Esse assunto é bem amplo. Para você que nos acompanhou até agora, se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas,
né? Pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Deixe aqui comentários, perguntas, inquietações, pois seus comentários, dúvidas, perguntas podem gerar um novo vídeo, uma nova exposição, uma nova conversa. Um abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.